E aí, turma que acompanha o meu canal, vou tentar mostrar aqui nesse motor, aproveitar que esse motor está aberto aqui e ele se encontra em condições que dá para vocês entenderem alguma coisa aqui dessas nomenclaturas que eu vou estar passando para vocês. A primeira delas é o brunimento. O mecânico chega para você e fala que foi feito brunimento em seus cilindros, no cilindro do motor do seu carro. Então, vamos lá mostrar para você o que é brunimento. Vocês estão vendo aquelas arranhuras no cilindro? Aquelas arranhuras no cilindro servem para acumular um pequeno fio de óleo. Nós temos ali o cilindro, o pistão, e quem veda são 3 anéis, tá? Eu tenho um anel, funciona como um rodo, literalmente funciona como um rodo. Eu tenho um anel que ele tem a propriedade de segurar a compressão e manter, é ele quem mantém um pequeno fio de óleo aqui. E tem um outro que é especificamente para compressão, para segurar a compressão do motor. Compressão não, desculpa. Expansão dos gases, vedar o cilindro. Na hora da explosão, esse cilindro ele pode chegar a incríveis 2000 graus Celsius. É muita temperatura. Então eu tenho que ganhar temperatura e tenho que perder essa temperatura o mais rápido possível. E o óleo, ao mesmo tempo que eu lubrifico o anel, eu conduzo essa energia térmica para o bloco do motor e o bloco do motor para o sistema de arrefecimento. Aqui, galera, circula a água do radiador, tá? Aquela aguinha do radiador, todos esses que estão rosinha aí, que vocês estão vendo aí no vídeo, tá? Sequinho assim, ó. Ele circula água, tá? Então eu tenho um bloco praticamente oco, né? Cheio de água. Temperatura atinge 2000 graus e eu perco rapidamente. Aí vocês falam, poxa Mário, mas 2000 não é muito? É muito. Esse pistão para ser fundido, ele é fundido a mais ou menos entre 600 e 800 graus Celsius. Então, se ele permanecer numa temperatura de 600 graus Celsius, ele vai deformar, ele vai grudar os anéis nas canaletas e depois eu vou mostrar para vocês direitinho, tá bom? Mas vamos lá. Brunimento. Agora vamos falar sobre uma coisa chamada pistões síncronos. Em algumas cidades do nosso grande país Brasil aí, em algumas cidades falam, de alguns estados, fala pistão gêmeo, pistão primo, mas é pistões síncronos, porque eles fazem movimentos síncronos, eles são sincronizados. No caso de um motor 4 cilindros, sempre vai ser 1 e 4, 2 e 3. Tá, então vamos lá, eu vou girar aqui o motor, vocês percebam que eles descem e sobem num movimento síncrono, bem sincronizado, tá? Uma coisa interessante é que quando você atinge o PMS, quando alguém falar assim, o PMS tem que ser um PMS zero, tá? Vou explicar agora para vocês o que é um sincronizador. Eu vou estar explicando para vocês o que é um PMS zero. Quando eu atingo o PMS, tá? Vamos lá. Beleza, atingi PMS. Óbvio que eu não estou com o relógio comparador com nada, eu só consigo perceber isso com o relógio comparador. Eu consigo fazer pequenos movimentos que chega a 6 graus e o pistão nada de se mexer. Se vocês observarem, minha mão está se movimentando e o pistão nada de se mexer. Então PMS zero é quando ele atingir o ponto morto superior. Tá? O que é ponto morto superior, Mário? É o ponto máximo de subida que meu pistão vai atingir. E o PMI é ponto máximo de descida que esse meu pistão vai atingir. Vocês lembram o milagroso vídeo anterior que eu mostrei, eu utilizei aquela ferramenta de fasagem não. Tá? Eu expliquei que poderia usar a ferramenta de fasagem naquele motor. Só uma ferramenta, não precisava tirar o coletor de admissão ou até serrar uma haste lá que a turma serra. Tá? Usa-se uma ferramenta para nivelar os cilindros. O primeiro cilindro tem que estar em movimento de descida e o segundo cilindro em movimento de subida. Aquela ferramenta, gente, faz isso aqui, ó. Eu nivelo
os 4 cilindros. Tá? Eu nivelo os 4 cilindros. Sem ela é impossível. Gente, percam. Pelo amor de Deus, você mecânico que está me ouvindo, que tem... sei lá, vocês se acham mais do que engenheiro, não usem corretivo, gente. Isso é feio. É feio. Invistam em ferramenta, peçam ferramenta emprestada. Eu não gosto de estar pegando ferramenta emprestada, mas eu pego. Quando eu me deparo com um carro que eu não tenho uma ferramenta e eu tenho um companheiro de trabalho que possa me emprestar, eu pego. O único cuidado é seguir a regra da ferramenta. Se a ferramenta, aquela ferramenta de travar comando, não é ferramenta de travar comando, aquela ferramenta de vazamento de comando, tá? Aquela ferramenta ela não é feita para você estar entorqueando polir engrenagem, tá? O que vocês quiserem falar, não é feito para isso. Existe uma outra ferramenta que vocês travam aquela engrenagem polia, beleza? Pronto. PMS ponto morto superior, PMI ponto morto inferior. E o movimento retilíneo uniforme ou unidirecional é que o cilindro ele não tem outra posição para se deslocar, a não ser para cima e para baixo. Tá? O vira que vai se encarregar de transformar esse movimento retilíneo uniforme em movimento circular. Chegou um xereta aqui agora. A cara do nosso amigo aqui. E tive que dar uma paradinha aqui, dar um break aqui no vídeo. Vamos lá. Eu vou estar explicando os 4 tempos, mas eu vou estar usando só um cilindro só. Fica muito complicado e muito longo se eu tiver explicar 1, 3, 4, 2, admissão, compressão, expansão dos gases, exaustão dos gases, fica muito complicado. Então eu vou explicar só em um cilindro só. Tá? Como eu já expliquei para vocês que o vira-brequim aqui vai se carregar de transformar esse movimento de descida e subida do pistão em movimento circular. O pistão ele vai descer, engata uma quinta ali para mim, se engatar uma quinta ele vai descer. Pronto, vamos lá. O pistão ele está admitindo ar, tá? Considerem por enquanto só o primeiro. Se vocês voltarem no meu vídeo anterior, se inscreverem no meu canal, fizerem pergunta, responderem a pergunta que eu fiz, eu vou estar dando um cursinho de mecânica aí legal, que eu acredito que vocês vão gostar. Mas eu preciso que pelo menos tenha gente, né? Para poder tá passando vídeo para fantasma é complicado. Considerem só o primeiro cilindro, tá bom? O primeiro cilindro ele desce, admitindo ar. O que o cilindro está fazendo? O cilindro está quebrando a inércia do ar. O ar é inerte, o ar não vai entrar aqui sozinho. Então ele vai puxar. Aí vocês imaginem uma seringa de injeção. Quando vocês puxam a seringa, eles não puxam, eles não criam vácuo, não puxam o ar. Então a mesma coisa está acontecendo aqui. Ele puxa um volume de ar, ele compacta esse volume de ar. Ele pegou todo esse volume e compactou na câmara de combustão, tá? Aí vem a injeção de gasolina nesse momento e vem a inflamação, a ignição. Esse ar vai ser aquecido e ele vai gerar uma energia muito forte, uma energia de expansão de gases, tá? Então ele vai movimentar esse cilindro para baixo. Esse cilindro ele vai descer, vai retornar, vai voltar a subir, porque temos outro cilindro empurrando ele para cima, e ele vai expelir esse gás gerado na combustão. Tá? Então assim, aí vai fazer aquele seu movimento cíclico de novo. Ele vai fazer os mesmos 4 tempos: admissão, compressão, ignição e expansão e exaustão dos gases. Bom, turma, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí, se inscreve no meu canal, voltam lá no vídeo que eu fiz que eu fiz uma pergunta, o que é um motor. Vocês vão ver o que os meus 2 mecânicos responderam. Não fiquem com vergonha de responder. Se você é mecânico profissional ou se você é um simples curioso, uma pessoa que gosta de motores aí,
fiquem à vontade. A única coisa é que eu não vou estar passando informação de detalhadas, procedimento de torque, essas coisas. Eu vou estar explicando o porquê dos torques. Se você for um profissional e quiser alguma informação de algum dos vídeos que eu coloco aqui na internet, vocês ligam aqui para a empresa aqui e a gente vai trocar uma ideia. Tá? A gente vai estar aberto aí, vai estar passando informações para vocês. Tá? Lembrando que se inscrevam no canal, curtam os vídeos, façam comentários positivos ou negativos, porque eu só vou melhorar os vídeos se eu tiver crítica. Se não tiver crítica, como é que eu vou estar melhorando? Para mim vai estar bom. Beleza, gente? Valeu!